Vamos para gravar aqui rapidinho. Ok. Bom, pessoal, então a gente tem mais uma vez aí o nosso encontro síncrono, né? Mais uma vez aí a gente tem a possibilidade, né, de dialogar aí, mesmo que de maneira remota, né? Para a gente conversar aí sobre os aspectos aí, né, da disciplina, né, sobre qualquer outro assunto, né, que esteja relacionado. Tá? Então, mais uma semana, né? Espero que estejam todos bem aí. Começando aí o dia, né? Bem cedinho aí, acordando com um encontro síncrono de história, né? Mas faz parte do processo aí. Bom, para nós começarmos, então, a nossa discussão, né? Nossas falas aí, né? A gente havia dito que já havia colocado lá no AVA, né? Umas videoaulas e uns resumos relacionados ao subtema que iríamos estudar, né? A partir desse bimestre. A gente sabe que talvez nem todos, né? Ou pelo menos não tenham visto, né? Pelo fato de talvez estar na semana, né? Semana passada, na semana da base técnica, mas enfim, né, o conteúdo já estava lá, né, que a gente tivesse a possibilidade também, né, já poderia estar assistindo, né, para que quando chegasse aqui nesse momento síncrono, a gente pudesse, né, discutir, né, vocês já tivessem talvez alguma dúvida, né, alguma questão relacionada, né, ao que já havia sido posto lá, né. Partindo do princípio que talvez vocês não tenham conseguido assistir, né, a gente vai fazer aqui um comentário rápido, né, sobre o que foi colocado lá no AVA, né, mas é necessário e fundamental que vocês assistam essas videoaulas e procurem entender, né, o que está se falando, né, procurem tomar pé do conteúdo, né, mesmo porque vocês vão ter que fazer alguma atividade avaliativa que eu vou definir essa semana ainda, né, sobre esses conteúdos, tá? Partindo do nosso eixo temático, né, que eu já havia dito, nós já falamos, né, no último encontro síncrono, que foi a questão da cultura, né, o eixo temático lá da cultura, diversidade cultural, né, acredito que vocês ainda lembram. Nesse sentido, a gente vai, o subtema que nós colocamos lá no AVA, né, que é algo de estudo, né, nesse momento, foi a questão das religiões, né, as religiões. Por que a gente colocou religiões? Porque esse processo, né, de manifestação religiosa, né, faz parte da questão cultural, né? Se você observar as civilizações antigas, né, elas tinham, nós também, enquanto sociedade, temos nossa expressão cultural relacionada à questão religiosa, né? Então, o ser humano, independente de qual seja a religião, qual seja as divindades, qual seja o Deus, né? De maneira geral, a sociedade, né, o contexto da religião faz parte, né, do ser humano também, como expressão cultural, né? Então, você pega lá os egípcios, você pega os persas, você pega os gregos, né? Você pega também o mundo ocidental, né, que no qual o Brasil está inserido, né, e o contexto religioso está presente, né? Só no contexto da gente falar aí sobre essa questão religiosa, né, porque a gente fala o seguinte, né, que o ensino tem que ter um significado, né? Então, assim, gostaria de ouvir, né, de vocês, talvez, o professor, mas talvez fique pensando, né? Professor, para que é que eu vou saber de religião? Né? Qual a finalidade de saber sobre as religiões de algum povo, né? Por que que eu tenho que conhecer lá
a religião do Egito antigo, né? Não sei se passou isso na cabeça de vocês em algum momento, né? Alguma parte da vida de vocês também, né? Esses questionamentos aí, né? Não sei quem gostaria de compartilhar, talvez, se teve esse pensamento, né? Se tem essa inquietação, né? Professor, eu acredito que pelo fato da gente entender o funcionamento das religiões de povos antigos, dá pra gente entender como eles pensavam para fazer algumas coisas. Por exemplo, os incas, eles construíram as civilizações deles no alto, porque eles queriam estar próximos do sol, que era o deus deles. Então, querendo ou não, a religião foi um motivo, algo que afetou a sociedade deles completamente. Certo. Mais alguém? É que a gente fica pensando, né? Talvez a gente acredita que, né? Os alunos passem isso na mente, né? Não só com relação a esse subtema, né? Das religiões, mas de qualquer outro, né? Então é importante ficar claro para vocês, enquanto alunos, né? Que esse conteúdo ele tem um significado, né? Talvez principalmente dentro do contexto da cultura, né? Nós discutimos na aula passada que a cultura ela é bem diversificada, né? Tem uma diversidade cultural, né? No qual a religião se insere também, né? Então, é necessário, né? Nós, de maneira geral, nós temos uma religião, né? Alguns não, mas a grande maioria tem, né? Então, a gente tem que sair desse contexto, né? Desprendimento, primeiro, do nosso conhecimento religioso, né? E entender que tem outras, né? Que tem outras matrizes religiosas, né? E que, igual você disse, né, o Claudinei, essas religiões, grande parte delas, não era somente algo para adorar um Deus, né? Era um tipo de essas religiões também influenciavam na organização social, né? E muitas dessas religiões, elas foram importantes para o desenvolvimento de determinada sociedade, né? Foi, foi talvez uma maneira que eles encontraram, né? Quando essas religiões, quando essas sociedades surgiram, de se organizando, né? Através dessa relação aí, né? Entre o que a religião falava, né? E como é que eles iam se organizando. Né? Então, é algo que faz parte também desse cenário aí, né? De estudo, de ensino, né? Para que tenhamos aí também um conhecimento geral, né? Lógico que ninguém aqui vai ser um teólogo, né? Vai sair daqui um teólogo, um conhecedor aí, né? De alguma religião, né, especificamente. A não sei que tem interesse, né? Mas não é o alvo, né? Aqui é fazer reflexões, né? Reflexões a respeito desse contexto aí, né? De como que essa parte da cultura, né, do ser humano foi sendo, né, organizada no contexto da história, né? Isso não foge da característica geral da história, que é o quê? Analisar, né, a formação, o passado, né? E como que isso reflete, né, no nosso presente, né? Qual o significado que isso trouxe, né, para o nosso presente. De maneira geral, a gente tem, nesse contexto aí das religiões, uma divisão, né? Na verdade, tem várias divisões, mas nem é uma divisão assim rígida, né? É uma organização, né? Nesse contexto aí das religiões. Né? Então, a gente tem o que nós chamamos de politeísmo e monoteísmo, né? As religiões, elas, como eu já disse, foram expressões culturais que sempre acompanharam o ser humano aí, né? No seu desenvolvimento, né? Então, teve momentos que não quer dizer que o politeísmo já tenha acabado, né? Essas religiões politeístas ainda estão presentes, né, em algumas partes do mundo, né? São religiões fazem parte daquela cultura, né?
Então, a religião politeísta, né, como a própria palavra já diz, né, poli, né? Poli significa muitos, né? Então, e teísta vem de Deus, né? Então, politeístas são religiões que acreditam em vários deuses, né? Com certeza você já tinha ouvido isso, já estudaram isso, né? Isso não é novidade, né? Então, é um conceito simples, né? E é basicamente isso, né? Politeístas acreditam, a sociedade que acredita em vários deuses, né? Você já tinha ouvido esse conceito aí? Com certeza, né? Ok. O pessoal hoje está um pouco cansado já, né? Começou a semana cansado. Enfim. Então, essas religiões politeístas, a gente tem aí algumas, né, que surgiram, que são estudadas ali no período da Idade Antiga, né, que tem os egípcios, que é um dos mais famosos, né? A religião na sociedade egípcia foi algo que, né, como outras aí, definiu, né, a organização social, né? O próprio governo, né, o faraó era visto como um deus, né? Então, existia esse processo importante, né, na cultura egípcia, né, dessa religião, né, onde tinham vários deuses, né, Amon-Ra, Íris, Osíris, né, vários deuses que comandavam ali, segundo a cultura egípcia, né, organizavam o plantio, né, organizavam a prosperidade, o deus Sol também, o Sol também era importante, né, então né, uma sociedade que tinha, né, essa questão aí, né, dos deuses, da religião ser um fator importante da sua sociedade, né. Tem também as religiões politeístas bem conhecidas, né, que já cai também pelo conceito chamado mitologia, né, que é a explicação do mundo através de mitos, né, de histórias que eram contadas ali na organização social grega, né. Apesar da Grécia não ser uma civilização unificada, né, como todos já sabem, ela tinha uma religião em comum, né, apesar de serem cidades-estados, né, autônomas, elas tinham ali uma religião comum. Os deuses, né, que faziam parte dessa sociedade. Né? Então, essa aí é mais conhecida de vocês, né? Tem muitos jogos aí que exploram essa mitologia, né? Jogos, filmes, né? Então ela está bem presente aí, né? Essa mitologia, né? Essa organização religiosa aí dos gregos, né? Os Zeus e os deuses lá, né? Os deuses do Olimpo, né? Então tem essa característica aí. Tem também religiões de matriz africana, né? Não é somente na Europa que se tinha essas religiões politeístas, né? Ou na África, no caso do Egito, né? Tem também religiões, né, de matriz africana, que inclusive está presente no Brasil, né? Que é o Candomblé, Umbanda, e tem também vários deuses ali, né? Que, né, fazem parte dessa religião, né? Quando os negros vieram para o Brasil, né? Eles trouxeram esses aspectos culturais aí, religiosos, né? Houve um sincretismo, né? O que é sincretismo? É uma mistura, né? Então, algumas dessas religiões se misturaram aí com alguns aspectos do catolicismo, né? Que é uma das religiões, né? Uma religião, vamos dizer assim, mais importante na época dos portugueses, né? E que foi também introduzida aqui no Brasil colônia, né? E a partir daí teve esse processo todo, né? Que o pessoal está falando assim um pouco, né? Só mesmo uma pincelada, porque já tem uma videoaula lá no AVA, né? Então, né, se caso tiver alguma dúvida depois que vocês assistirem, né? A gente pode ir tirando essas dúvidas, né? Mas aqui somente, né? Vamos dizer assim, um aperitivo, né? Do que desse contexto aí das religiões, né? Dessa importância aí, né? No contexto cultural, né? Alguém quer dizer alguma coisa aí? Todo mundo calado?
Oi, existe vida na Terra aí? É, se soubesse tanto que isso é chato, né? Mas, enfim, parece que eu tô falando aqui com um punhado de foto aqui. Mas, enfim, ninguém também é obrigado a, né, participar. Bom, então, essa primeira divisão, né, como eu disse, politeísta, né, que tem essa característica principal de ser religiões que têm uma presença de vários deuses, né? Então, né, tem também os povos nórdicos, né? Lá, que também é bem explorado aí pelo cinema, né? O Thor, né? Lá, os outros, né? Que fazem parte da mitologia nórdica, né? Dos vikings, que também é um exemplo de que faz parte da cultura daquela região da Europa, norte da Europa, né? E com certeza, gente, que é importante também salientar esses aspectos religiosos aí, né, eles existem uma, vamos dizer assim, uma interação, né, com a sociedade, né, então, por exemplo, se você for lá no Egito hoje, né, esses deuses aí da mitologia, da religião politeísta, né, eles, hoje em dia, eles não são mais venerados, na verdade, porque o Egito hoje é um país islâmico, né, uma religião, nós vamos estudar aqui também, que acredita num Deus só, né, então, isso mostra como que essas coisas vão se modificando também, de acordo com outros aspectos culturais, né? Nós vimos também o choque de culturas, né, na aula passada, então, outras culturas que vão chegando, vão fazendo essa culturação, né, que é aquele conceito de um aspecto de uma cultura é assimilado por outra e a outra assimila outros aspectos e assim, né, e vice-versa, né, e vão dando origem a uma outra organização cultural. Então, essas religiões também acontecem isso, né? Tá? Outra classificação, né, é os monoteístas, né? Monoteístas, como o próprio nome já fala, mono, né? Um Deus, né? Então, as religiões monoteístas, elas acreditam, né, na sua estrutura lá, né, sua organização cultural, que existe apenas um único Deus, né? Então, um Deus que organiza, que é o mais importante dentro daquela religião, né? Então, uma característica interessante é que os politeístas, eles não têm, assim, como são vários deuses, né? Eles, muitas das vezes, quando tem um choque com outra religião, né? Um contato cultural com outra religião, muitas das vezes o que acontece é que é assimilado, né? Um outro deus lá, né? Mas no caso das monoteístas, eles acreditam que aquele deus é o único, né? Como eu já foi dito, e existe até mesmo um processo de aversão, né? Quando eles estão em contato com um outro Deus, né? E de negação, né? Daquele Deus lá, porque não faz parte do seu contexto religioso, né? Então, os monoteístas têm essa característica, né? De não aceitar outros deuses, né? Então, isso é uma característica cultural, né? Desse contexto religioso aí, né? Repito mais uma vez, lá no ABA tem também uma videoaula lá, né? Uma não, várias videoaulas que expõe lá, né, esse contexto aí das religiões monoteístas. Então, lá analisa as três principais, né, que é o judaísmo, cristianismo e islamismo, né, que são até na atualidade, né, nós temos aí essa organização aí, né, de religiões monoteístas. Ainda temos politeístas, como eu já falei, né, o hinduísmo mesmo, lá da Índia, né, uma das religiões mais importantes da Índia, né, que tem uma infinidade de deuses lá, então lá é cultuado, né, ainda no século XXI, né, essa organização de vários deuses, tá? Então não é algo só lá do passado, né, então. O judaísmo, ele inaugurou esse processo, né, de religiões monoteístas. Anteriormente existiam mais as religiões politeístas, né, da região da Pérsia, da antiguidade, né, os romanos,
os gregos, né? O, vários outros, né? Também na região da América, né? Então, os judeus, né? Têm essa organização aí de uma religião monoteísta, né? E os judeus, eles vão dar origem à religião judaica, ela vai dar origem às outras duas, né? Que é o islamismo e o cristianismo, né? Então, vão ter características, né? Houve esse contato cultural, né? Esse choque cultural aí entre a organização do cristianismo e o islamismo com o judaísmo, tá? Então, vamos dizer assim que tem bastante influência aí, né? Do judaísmo nessas outras duas religiões monoteístas, né? Alguém conhece alguma característica aí do judaísmo? Ah, eu só sei que eles não têm um Messias ainda como Jesus Cristo. Eles acham que Jesus Cristo era um falso profeta e que o Salvador deles ainda vai vir. Sim. Com certeza vocês já fizeram trabalhos aí no decorrer, né, das suas vidas escolares, né, sobre alguma dessas religiões aqui. Então, não é novidade, né? É lógico que fica, né, marcada alguma característica que chamou mais atenção, né? Mas o judaísmo é uma religião monoteísta ligada principalmente, né, ao povo hebreu, né? O povo hebreu era um povo que surge a partir do grande, vamos dizer assim, precursor disso tudo, que é o Abraão, né? Então, essa organização religiosa dos hebreus está ligada a um processo cultural muito forte, né? Esse grupo aí descendente dos semitas, né? Que é um grupo que se diz que é descendente de Sem, que era filho de Noé, né? Daí o nome semita. Esse grupo vivia, né, no primeiro momento, na região da Babilônia ali e tal, né? Principalmente Abraão vivia na chamada cidade de Ur, né? E aí o que se diz que está escrito, esse grupo, né, dos hebreus, grande parte da história deles está na Bíblia, né? Então a Bíblia ela serve como fonte histórica, mas lembrando desde que essas fontes têm a sua comprovação, né? Que tenham ali outros elementos de comprovar o que está ali. Né? Então, grande parte do que se tem sobre a história dos hebreus é contado no contexto da Bíblia. Então, que vocês já, né, não sei aí qual, mas eu creio que a maioria seja cristão, né? E se tenham lido a Bíblia, talvez, não sei, né? Esses grupos, né, vão sair ali por uma influência de Deus direta, né? Desse Deus que vai se tornar um Deus, né? Javé, Yavé, né? Como é chamado lá no Antigo Testamento, né? Que é uma das divisões da Bíblia, né? Então, esse é um processo cultural, né? Não está fora do contexto cultural. Então, por meio dessa influência religiosa, né? É que esse grupo vai mudar totalmente a sua relação, a sua vida, né? Então, o que se tem ali nessa organização é que esse grupo sai de uma cidade e vai para outra região, né, que eles chamam de Terra Prometida, né, Canaã, né, que é hoje mais ou menos a região ali da Palestina, ali onde tem aqueles conflitos, né, que todo mundo conhece, né. Então eles, a partir disso, Abraão, né, tem todo aquele processo, né, e aí a partir das suas descendências, né, Israel, Isaac, e por aí vai, né, Jacó e tal, que vão se organizando a civilização hebreia, né, e que vão dar origem aos judeus, né, que é onde vai se organizar essa religião judaica, né. Então, tem todo um aspecto que faz essa religião judaica, ela além de ser uma religião, né, ela tem todo um contexto cultural de organização, né. Os judeus, eles são muito fechados, então eles praticamente exigem, né, que por exemplo, os filhos só casem com judeus, né? É muito difícil que abram para pessoas de outra religião, né, para se tornar judeu, então eles não têm essa característica, né.
Então, a sua cultura é basicamente ligada à sua religião, né? A religião deles que fala como que eles têm que se portar, que eles têm que comer, né? A maneira que eles têm de se organizar, né? Os rituais, tudo ali, né? Então, eles têm um livro importante para eles, que é a Torá, né? Que eles estão todos os ensinamentos deles lá. A Torá é basicamente os 5 primeiros livros da Bíblia, né? Por isso eu digo que é uma relação aí, né, da Bíblia cristã, né? Que são aqueles livros chamados livros históricos, né? Gênesis, Deuteronômio, né? E os demais lá, que contam a história, né? Do povo hebreu, como é que eles, né? Foram fazendo alianças com Deus, né? Noé, esse processo todo, né? Então, essa Torá aí o livro sagrado para os judeus, tá? E aí todo esse processo de organização, né, do decorrer do tempo, né, eles eram um povo que tinha esse Deus, né, que organizava tudo, que dizia o que eles tinham que fazer, né? Quando eles foram para o Egito lá, né, quando Moisés aparece, né, eles eram escravizados lá no Egito. Então, a partir das leis, né, que Moisés recebe, que Deus manda, né, os 10 mandamentos, eles vão se organizando enquanto uma civilização, né, uma sociedade, né. Então, do Egito eles saem e continuam o seu caminho até a Terra Prometida, né. Então, eles se organizam. Primeiramente, eles não tinham um rei, né, eram organizados em tribos, né, as 12 tribos, enfim. E aí depois eles passam a ter um poder central na figura de um rei, né, que eles solicitam, né. Tudo é mediante a ação de Deus, né? Eles solicitam que Deus, né, lhes dê um rei. Então, essa é a organização básica aí dos judeus, né? Na sua organização monoteísta, né? Então, eles passam a ser governados por aí em Salomão, né? O rei Davi, né? Todos esses reis aí que fazem parte, você encontra lá no contexto bíblico, né? E uma das características, né, que nós podemos ter hoje, né, com relação, hoje não, mas que os judeus foram passando, né, é que com o tempo, né, com o Império Romano, né, que vocês observem que tudo é um processo, tudo está relacionado, né, no contexto histórico, né. Então, outra civilização, né, que era politeísta, né, que detinha controle naquela época de grande extensão territorial, no caso do Império Romano, vai chegar nessa região, né, vocês observem que na época de Jesus, né, existia lá a presença dos romanos, né, todo o processo de crucificação foi feito, né, por esse contexto todo aí, né. Enfim, esse grupo, ele sofre o que chamamos de diáspora, né, eles são obrigados a sair daquela região ali, né, e vão encontrar outras partes do mundo para viver, né. Então, por isso que os judeus eles se espalham, né. Os judeus vão para a Europa, vão para a Ásia, vão para o Brasil, vão para a América, né. Então, e vão ser um povo sem terras, né, novamente, né. Por muito tempo aparece, né, o que chamamos de antissemitismo, né, que é a aversão aos judeus, né. Esse contexto vamos dizer assim, tem o ápice, né, durante o governo do Hitler, né, na Alemanha, né, todo mundo, né, tem conhecimento, né, que os judeus foram, né, levados para campos de concentração, foram exterminados, né. Então, esse pensamento antissemitista aí começou a surgir, né, como um pensamento xenófobo mesmo, né, de não gostar do estrangeiro, né. Então, esses grupos judeus, né, eles passaram uma situação complicada, né, mais de 6 milhões de judeus foram mortos ali, né, foram massacrados durante, né. Então, meio também pela questão religiosa, né. Então, observem que todo esse processo aí, né, cultural está relacionado à questão religiosa, né. Então, para entendermos hoje, né, por que tem tanto conflito naquela região ali, né, a gente tem que voltar, né, no contexto do passado, né, na organização da religião, né, e todas as características, né, que estão ligadas a isso, né.
Em 48, após a Segunda Guerra Mundial, né, devido à comoção, né, principalmente pela perseguição que os judeus sofreram, né, a ONU, né, organiza, então, uma formação de um Estado, né, o Estado de Israel, nessa região, né, que anteriormente era chamada Terra Prometida, e só que lá já existia o grupo dos islâmicos, né, os árabes, né, já também viviam naquela região, os chamados palestinos, né. Então, nesse contexto, começa a existir ali uma disputa religiosa, territorial, social, né, vários aspectos influenciam ali, né, naquele contexto. Tá? Partindo para outra religião monoteísta, a gente tem o cristianismo, né, que é a religião mais conhecida, né, uma região onde tem mais fiéis, né, mais de 2 bilhões de pessoas no mundo se intitulam cristãos, né, a quantidade dos judeus é menos, de poucos milhões, né, mas por quê? Porque a religião cristã e islamismo, eles têm uma característica messiânica, né, o que significa isso? De conquistar novos fiéis, né, e já o judaísmo não, eles são mais fechados culturalmente, religiosamente, né, então eles não têm interesse, né, eles se consideram um grupo eleito, né, o povo eleito, né, não é isso que é colocado lá na Bíblia, né, então eles têm essa característica. O cristianismo surge, né, no contexto do Império Romano, né, todas essas características lá, com a crucificação de Jesus, né, os discípulos, né, um dos grandes, vamos dizer assim, formadores do cristianismo é considerado o Paulo de Tarso, né, que hoje tem o nome de São Paulo, né, ele se converteu depois, né, ele não conheceu Jesus, né, no contexto de estar junto lá com os outros discípulos, mas, né, ele foi importante que ele foi escrevendo, né, foi escrevendo cartas ali para converter outros povos, né, e tal. Então ele foi importante nessa formação do cristianismo, né, enquanto religião, né. Por muito tempo os cristãos eles não tinham uma formação religiosa única, né. Existiam comunidades primitivas ali, né, que falavam o ensinamento de Jesus, né, e tal, mas enfim, não tinha uma instituição enquanto igreja formada ainda, né. Isso vai acontecer basicamente no final, no contexto do Império Romano, né. Os romanos, já falei, eles eram politeístas. Por muito tempo, os cristãos foram perseguidos, né, inclusive eram colocados no Coliseu, né, naquele processo lá de colocar tigres, né, e leões para diversão, né, da sociedade romana, né, então por muito tempo eles foram perseguidos, até que, com o passar do tempo, né, o imperador Constantino, ele se converte ao cristianismo, né, e a partir daí melhora a situação dos cristãos, né, e depois o Teodósio, é o outro imperador, ele vai tornar a religião cristã como oficial, né, do Estado, né. Então, muitas pessoas, né, então a partir daí, o cristianismo começa a crescer, né, expandir, né, porque o Império Romano, né, foi importante, né, para essa expansão aí do cristianismo, né. Então, é uma religião também que, apesar de ser uma religião, né, chamada cristã, mas, como as outras também, ela tem subdivisões, né? Então, temos a Igreja Católica, a Igreja Ortodoxa, né? As igrejas protestantes, né? Que tem uma variedade de igrejas, né? Mas, de maneira geral, elas têm uma mesma ligação, né? Que é a questão da caridade, né? A questão da Bíblia, né? É bem parecida, né? No caso, as escrituras, né? Que eles seguem, né? Então, nesse contexto aí, a gente tem essa organização aí cultural também, né? Então, o cristianismo ele vai também ter uma ligação com o judaísmo, né? Uma vez que Jesus era judeu, né? Toda a sua formação, né, ali
está ligado a esse contexto de formação do judaísmo também, né? E a religião islâmica, né? A religião islâmica também é uma das religiões mais numerosas, né? Ela só perde para o cristianismo. É uma religião monoteísta também, tá? Ela vai se desenvolver também por influência do judaísmo e do cristianismo, né? Inclusive, por exemplo, quando Maomé, né, que é o grande profeta do islamismo, ele recebe a visita do anjo Gabriel, né, que é o mesmo anjo que visitou Maria lá na época que foi anunciar o nascimento de Cristo, né? Então tem umas relações aí, né, entre essas formações religiosas aí, tá? O islamismo surge na Península Arábica, né, onde hoje está lá a Arábia Saudita e outros países, né? É uma península, né, que significa que é uma região que está ligada ao continente asiático, né? Um apêndice, vamos dizer assim. Então, essa Península Arábica ali, elas tem um deserto, né? Uma região desértica, tinha as caravanas, né? A divisão na Península Arábica não era única, né? Tinham várias tribos também ali, né? Que aqueles comerciantes dos camelos, né? Que iam. E esse grupo tinha contato com várias partes, né? Com várias partes porque eles iam vendendo mercadoria de várias partes do mundo, iam lá na China, iam na, na, na região do Império, né, onde é a Turquia, ia na Europa, né, então, por isso eles tomaram contato aí com, né, o judaísmo, no caso, né, o cristianismo, né, porque eles andavam muito, esses mercadores, né, então eles anteriormente eram politeístas, né, acreditavam em vários deuses lá na Península Arábica, né, até que surge Maomé. Né? Maomé é o grande profeta do islamismo. Ele vai, de certa maneira, organizar a religião islâmica, né? E ele vai, segundo ali, né? Ele não sabia ler, então ele teve que decorar, né? Aqueles ensinamentos que, segundo a história, foram narrados por Deus, né? A ele. Então, a partir daí, né? O Maomé ele começa bem pequeno, né? E vai crescendo, né? Esse movimento cultural aí, esse contexto religioso aí, com o passar do tempo, né? Então, eles acreditam no único Deus, que é Alá, né? E eles são submissos a esse Deus, né? Então, Islã, né? Islâmico significa submisso, né? Então, eles, né? Tem toda uma característica também, né, que no começo não era escrita também, como a Bíblia também não era escrita, né? Os ensinamentos da Bíblia foram sendo organizados depois, né? Assim como também o Islã tem o Alcorão, né, que é um livro sagrado também, que estão ali os ensinamentos, né? Além de, o que é característica dessas religiões é que, além de ser uma religião, elas também organizam, né, culturalmente como as pessoas têm que agir, né? Então, o islâmico também. Lá tem o Ramadã, que é o mês sagrado, né? O que eles têm que fazer. Então, o islâmico ele tem que rezar 5 vezes por dia. Isso está lá no Alcorão, olhando para Meca, né, que é a cidade sagrada. Eles têm que, pelo menos uma vez na vida, fazer uma peregrinação até essa cidade, né, a cidade de Meca. Né? Então, eles têm que praticar a caridade, né, e tal. Então, é toda uma organização, né, nesse contexto aí. Né? Os islâmicos, né, então, eles basicamente são uma religião e que detém, né, hoje em dia existem os islâmicos em várias partes do mundo, né, ela surgiu lá na Península Arábica, essa religião, mas ela se expandiu, né, com um processo de expansão árabe, né, então eles chegaram na Europa, foram na África, então muitos países aí como Tunísia, Marrocos, são islâmicos, né, uma característica é a seguinte, todo árabe é islâmico, né, mas nem todo islâmico é árabe, tá? Então, de fato, tem essa diferença aí, né? Então, os árabes, eles têm, por tradição, né, serem islâmicos. E
que expandiu, né, para outras regiões que não falavam nem árabe, né? Por exemplo, a Indonésia hoje é um país que tem uma grande quantidade de islâmicos, né? Mas eles não falam a língua árabe, né, o hebraico, tá? Então eles, né, o que marca bastante com relação ao islâmico hoje em dia, né, é a questão às vezes que nós chamamos de islamofobia, né? Que é sempre ligar os islâmicos com o terrorismo, né? Com o fundamentalismo, né? Homem-bomba, não sei o quê, né? Mas não quer dizer que isso seja uma característica da religião islâmica, né? Todas as religiões têm fundamentalistas, tem pessoas fanáticas, tem no catolicismo, né? A gente vê muito isso, né? Pessoas que não conseguem raciocinar, né? Só pensam naquela caixa ali, né? Então, tem bastante, né? Tem no judaísmo, tem, né, em várias outras religiões esse processo, né, de violência, né? Por exemplo, lá na Irlanda, né, por muito tempo teve um conflito entre católicos e protestantes lá, e tinha muita violência, né? Tinha o IRA lá, que era o exército republicano irlandês, que fazia atentado à bomba, né, e tal. Então, não é uma característica dos islâmicos essas violências fundamentalistas aí, né? Então, é algo que tem que ser superado, né? Não quer dizer que todo islâmico é terrorista que vai sair com uma bomba aí presa no corpo andando por aí, né? Tá? Então, existe muito preconceito aí com relação à xenofobia, né? Principalmente, né, a quem pratica a religião islâmica. Isso no mundo inteiro, né? Na Europa, né, na América, né? Então, temos essa caracterização aí, tá? Para finalizar, né, repito mais uma vez, esses elementos estão lá no AVA, né? Temos a questão da Igreja Católica, né? Que está ligada aí a uma religião, né? Mas na Idade Média, né? Então a gente também analisa aí essa questão da Igreja Católica na Idade Média, né? Então, é só basicamente que durante a Idade Média, né? Essa Igreja Católica que vai, né? Vamos dizer assim, ser uma primeira herdeira do cristianismo, né? Ela vai acumular muito poder durante a Idade Média, basicamente pela aquela influência que ela teve lá a partir do Império Romano, né? Então, na Idade Média, o que mandava, né, a pessoa era rica se tivesse terras, né? Então, a Igreja Católica ela vai ter um terço das terras na Europa naquela época, da Idade Média, né? E a Igreja ela vai ter uma influência cultural muito grande, né? Uma instituição poderosa lá na Idade Média, né? Ela vai ter, vamos dizer assim, organizar como as pessoas tinham que se portar, né? Como que elas tinham que se organizar, os rituais, né? De colheita, tudo isso, né, a igreja vai tomar essas decisões, né, vai influenciar a política, tá? Então, a igreja católica vai ter essa presença marcante aí, né, durante a Idade Média, numa religião que vai, né, ter uma influência cultural bastante grande aí, tá? Pessoal, tem alguma pergunta? Não, professor, de boa. Alguma, alguma sugestão aí, alguma dúvida? Estou muito quieto hoje. Bom, pessoal, então, como eu disse, né, eu ia fazer uma pincelada aí, né, sobre isso, né? Caso tenham mais dúvidas depois que assistirem lá as videoaulas no AVA, podem perguntar depois no meio de comunicação, no WhatsApp ou no e-mail, né? Então, nesse sentido, né, eu vou pedir já essa semana, já vou postar, fiquem atentos também às atividades, né? Então, era basicamente isso, né? Não vou ficar aqui 2 horas também falando, né? Sendo que, né, o assunto já está lá no AVA, né? Poderíamos ficar mais tempo, né? Se tivesse dúvidas, se tivesse alguma discussão, né, e tal, relacionada a esse contexto religioso, né? Se tivesse, né, perguntas, a gente ficava mais tempo, né?
Mas da minha parte é basicamente isso aí, né, que eu tinha para dizer, né? Se não tiver mais nenhuma dúvida, a gente pode encerrar então, tá? Bom, então tá, pessoal. Então agradeço aí a presença de vocês, né, a disponibilidade de vocês estar participando, né, pelo menos de corpo presente, né, e que, né, vocês consigam lá fazer os estudos, né, sobre o conteúdo, tá? E qualquer dúvida a gente conversa no WhatsApp, tá bom? Então, um bom dia para todo mundo aí, né? Um bom começo de semana. Um abraço aí a todos. Valeu, professor. Obrigado pela aula. Valeu, professor. Falou.